neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Cristo, meu mestre, sempre há de amar-me, e dele o mal não pode afastar-me. Deu sua vida pra me salvar, e agora dele sou. Sou de Jesus, meu mestre, Cristo Jesus é meu, não só nos dias que se vão, mas para sempre, amém. Perdido, afeito ao mal degradado, me concedeu perdão do pecado. Não ando triste, sou muito feliz, e agora dele sou. Sou de Jesus, meu mestre, Cristo Jesus é meu, não só nos dias que se vão, mas para sempre, amém. Eu canto de alegria que salvo meu coração. Jesus deixou alvo, pois o seu sangue purificou, e agora dele sou. Sou de Jesus, meu mestre, Cristo Jesus é meu, não só nos dias que se vão, mas para sempre, amém. Sou de Jesus, meu mestre, Cristo Jesus é meu, não só nos dias que se vão, mas
Apocalipse, capítulo 3, verso 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Sem dúvida alguma, todos nossos ouvintes sabem de quem se trata. Quem é este que tem a chave de Davi, que é santo, que é verdadeiro, que fecha e ninguém pode abrir, e quando abre ninguém pode fechar? Queremos destacar, conforme nos ensina o profeta de Deus, isto diz o que é verdadeiro. Dentro desse versículo de Apocalipse 3, verso 7. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro. Então podemos dizer, isto diz o que é verdadeiro. Não tem coisa melhor e que inspira mais confiança a pessoa saber que está na verdade, no que é verdadeiro. São João, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 20, afirma: E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, amados, esta palavra verdadeiro é, de fato, uma palavra muito maravilhosa nesse sentido bíblico. Porque ela não significa simplesmente uma coisa no sentido oposto ao falso. Verdadeiro, aqui neste caso, expressa a realização perfeita de uma ideia, como contrastada com sua realização parcial. Por exemplo, recordamos que Jesus disse em São João, capítulo 6, verso 32, Moisés vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Isso não quer dizer que o pão que Moisés deu era falso, mas se referia a um tipo, a um símbolo. Então Jesus Cristo veio como o verdadeiro, o real daquele pão que Moisés deu. Vejam, São João 6,32. Moisés vos deu o pão do céu, portanto não era falso. Mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Vocês já notaram isso? Isso quer dizer, o cumprimento daquele símbolo, daquele tipo que Moisés deu. Em São João capítulo 15, versículo 1, Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira. Ora, isto quer dizer que todas as demais videiras são falsas? Não. Como a Bíblia é uma natureza, então ali está uma árvore, uma videira, apontando para
a verdadeira videira, que é Cristo. Então esse verdadeiro não é oposto simplesmente ao falso, mas é o cumprimento de um tipo, de um símbolo. Em Hebreus 9, versículo 24, está escrito: porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Aquele santuário feito por mãos não era santuário falso. Como símbolo, ele era verdadeiro. Mas agora veio aquilo que contrastou, porque se tratava de uma figura do verdadeiro. Está escrito em Hebreus capítulo 9, verso 24. E ainda em 1 João capítulo 2, versículo 8. Primeira carta de São João capítulo 2, verso 8. Porque vão passando as trevas, e já a verdadeira luz alumia. Então, nós já compreendemos, já entendemos a que tipo de verdadeiro se refere as Escrituras neste caso, em Apocalipse 3, verso 7. Desde que esta palavra verdadeira, expressão real mesmo, expressando realização perfeita, cumprimento perfeito, como em contraposição à ideia de realização parcial, o que era aquele tipo, como de um cordeiro sendo morto ali, era uma realização parcial a favor do pecador. E isso está ilustrado nesses versos que nós acabamos de citar. Então podemos compreender agora, como nunca, o antitipo contrastado com o tipo, e a substância com a sombra. Você viu uma sombra aparecendo ali de um homem, e logo veio aquilo que formava aquela sombra, o real da sombra. Então Jesus Cristo teve uma sombra no sábado, que era o sábado. Isto é, ele teve uma sombra no Velho Testamento, que era o sábado. Mas quando este corpo desse descanso apareceu, proclamou, conclamou: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E o mesmo Jesus Cristo, que é autor da lei de Deus, dos 10 mandamentos e das ordenanças acerca da guarda do sábado e tudo mais, não como filho, mas como pai, ele é autor de toda a Escritura. Ele diz: santificado seja o teu nome. Depois de dizer santificado seja o teu sábado, ele diz: santificado seja o teu nome. Ele diz lá no monte: não adulterarás. Mas logo em seguida, no Novo Testamento, ele diz: eu, porém, vos digo: aquele que olhar numa mulher e cobiçá-la no seu coração, já adulterou com ela. Então, amados, ele foi, ele é o real de toda sombra, de todo antitipo. Tomem agora o exemplo do maná do céu. Deus mandou o pão dos anjos do céu para Israel. Mas este pão não satisfez. Ele era bom somente para um dia. Oh, se nossos irmãos das denominações pudessem entender isso. Isto seria grande demais.
nós não ficaríamos parados lá com a mensagem de Lutero, justificação pela fé. Não ficaríamos lá atrás com a mensagem de Wesley, santificação. E nem tampouco ficaríamos somente com os dons espirituais, sendo agora pentecostais. Se todos pudessem entender isto por revelação do Espírito Santo. Mas este pão não satisfez. Ele era bom somente por um dia. Ele salvou, a mensagem de Lutero salvou, na verdade, aqueles que creram naquele dia, mesmo crendo em 3 pessoas distintas, sendo batizadas nos títulos, foram salvas porque era a mensagem do dia. Mas se o israelita tentasse comer o maná de um dia atrás, ele estaria comendo uma coisa podre e que faria mal para si. Embora o maná de outro dia tivesse a mesma substância, tivesse a mesma constituição, ele não podia ficar com o maná de ontem. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Mas ele plantou a sua lavoura. E isso foi plantado com sangue, com sofrimento, até a era de Columba, a era das trevas. Mas logo essa lavoura brotou. E você não pode pensar que nos dias de Lutero ele podia exigir tudo dessa lavoura. Toda a revelação da unicidade de Deus, o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Nada disto foi exigido naquela época. Mas logo em seguida esta lavoura cresceu. Ela passou, associou a esta justificação a santificação. E logo mais ela veio a borla, ela veio aos dons espirituais, associando uma coisa com a outra. Mas quando esse sistema morre, você deixa de ter uma lavoura pentecostal, sacudida por todos os ventos e bonita ali, o vento tangendo suas folhas para lá e para cá, toda verde, caniço e folhas e tudo verde. Agora está tudo seco. Mas onde está a vida? Está na semente. Não há beleza nesta lavoura, mas a vida. Isto prova que ela passou por todas as estações e agora tem chegado a uma estação de colheita. Então aí está um tipo na natureza e que nos conduz ao verdadeiro. E é tempo de nós dizermos: no que é verdadeiro estamos. Isto é, na mensagem que Deus tem enviado para o seu dia, que não é de modo algum para preparar uma outra era posterior a esta. Não, não haverá nenhuma era para a igreja. Na verdade, o tempo não terminou. Ainda teremos o tempo das bodas do Cordeiro. Ainda teremos tempo do milênio. Mas não se referindo a tempo da igreja gentílica. Este parêntese que Deus abriu na última semana das 70 semanas de Daniel está sendo fechado agora. E Deus deixará de tratar com gentios e logo tratará com os judeus durante os 3 anos e meio da grande tribulação, período que a noiva estará nas bodas do Cordeiro, para depois então descer e reinar com ele no milênio. Agora, ouvintes, que tal? Ele era bom. Aquele alimento era bom somente para o seu dia. Ele dava vida somente para aquele dia. Aqueles que o comiam sentiam fome no dia seguinte. Isso fala perfeitamente
desta vida permanente que Cristo traz sobre o homem pecador que tem de fato se arrependido. Mas não segundo as normas bem intencionadas de homens religiosos, mas segundo o Espírito Santo. E agora então Deus, pelo seu Espírito, exige, fazendo descer ao coração do crente o desejo profundo de cumprir toda a sua justiça, toda a sua palavra, começando pelo seu batismo correto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Há muitos que aceitam o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, mas eles dizem assim: bom, isto é para os novos crentes, para as pessoas que se converterem de agora em diante. Mas para mim, que já era crente, não. Eu já fui batizado nos títulos. Então a mensagem da era agora é para os pecadores que se arrependem daqui por diante. Isso parece muito bonito e razoável. Mas Paulo não consentiu isso em Éfeso. Não aceitou esta ideia em Éfeso. Leiam Atos 19. E aquele grupo de irmãos tinha sido batizado por João Batista, um profeta de Deus. E Paulo mandou que eles fossem batizados novamente. Você, na verdade, tem a vida do Evangelho. Alguém perguntou para mim: você tinha o Espírito Santo antes de ser batizado em nome de Jesus Cristo? Eu lhe respondi com confiança: uma prova que eu tinha o Espírito Santo é que eu não rejeitei o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso aconteceu também lá na casa de Cornélio. Ele recebeu primeiro o Espírito Santo e depois foi batizado em nome do Senhor. Leia Atos dos Apóstolos, capítulo 10, e vê se isto não é verdade. Estamos vos anunciando o que é verdadeiro. E se você tem o Espírito Santo, você dará glórias a Deus e proclamará com sua vida, afirmando: no que é verdadeiro estamos. Amém. Obrigado a todos por ter parado nesta quinta-feira maravilhosa para ouvir o programa Fé para Vencer. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, uma igreja que ama você, localizada ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Ali fica ali no bairro Pedregal, aos fundos do supermercado da mamãe. Leve sua família. Amanhã, sexta-feira, grande culto teremos ali de pregação, ensino da palavra de Deus às 19 horas. Todos os nossos cultos, nossas programações são divulgadas através de nossa página na internet. Acesse a nossa página tabernaculodafebrasilia.org.br. Você assistirá todos os nossos cultos, programas de rádio. Isto é bênção para você. Mas esteja lá na igreja ao vivo com toda a sua família. É bom ter você ali, viu? Ali no Novo Gama, em torno de Brasília, na quadra 479, lote 16, bairro Pedregal, ali no Novo Gama. Em Taguatinga Norte, fica na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar. Os nossos cultos em Taguatinga são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados às 18 horas. Não percam, participem, Deus tem uma bênção para você. Não desligue seu rádio, temos mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora,
leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus, Já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. a palavra ele pregou, a palavra ele pregou. Confie dele. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Por ti opera sua mão, que cuidará de ti. Deus cuidará de ti em cada dia, proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dai, salvação, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti em cada dia, proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo.
Ouvintes amados, vamos destacar esta frase final do versículo 3 do capítulo 1 de Apocalipse. Porque o tempo está próximo, e breve veremos aquele a quem nós esperamos, aguardamos com ansiedade. Mas, nesse instante, nós vamos formular uma pergunta. Porventura, todos nós estamos aguardando, de fato, a volta de Jesus com ansiedade? Estamos aguardando o fim dos tempos com ansiedade? Com desejo na alma? Ou por dentro de nós há aquele desejo que sempre a coisa seja protelada? Estamos sempre pedindo mais um prazo. Inconscientemente, os homens não querem a volta de Jesus. Por dentro, mesmo o povo, no sentido geral, que prega a volta de Jesus, não querem a sua volta. A qualquer momento que Jesus voltasse, as pessoas pediriam um prazo, se isso resolvesse. Ó Senhor, dá-nos do azeite, espera-nos um pouquinho. Assim vai acontecer com todas as virgens nécias, loucas, dorminhocas, que têm se preocupado mais com as coisas terrenas, mesmo com a pregação do Evangelho, de uma forma programada, organizada humanamente falando, e não se enchem do Espírito Santo. Porque o tempo está próximo. Nós vamos lembrar nesse instante de uma coisa que muito vai nos instruir sobre as dispensações da Igreja. Indiscutivelmente, a Igreja tem 7 períodos aqui na Terra. Você leia Apocalipse, capítulo 1, a partir do verso 11, e você vai encontrar 7 igrejas na Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo e Filadélfia e Laodiceia. 7 igrejas na Ásia Menor. E 7 cartas a estas igrejas, respectivamente falando: Éfeso, Esmirna, etc. Aí você vai encontrar no capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse essas 7 cartas. Para que teria ficado escrito estas 7 cartas? Seria somente para aquelas igrejas que já desapareceram? Até mesmo aquelas cidades? Muitas delas? Para quê? Não, aquilo ficou escrito justamente para cada dispensação da Igreja de Jesus Cristo aqui na Terra. Éfeso, Esmirna, Pérgamo e assim por diante. Cada uma seria um período, uma dispensação. E o fim de cada dispensação foi visitado com um mensageiro. Foi precedido por um mensageiro de Deus, um anjo. Então você encontra lá 7 anjos. Você encontra 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra, procedendo do mesmo cordeiro, que tinha um cordeiro tendo 7 pontas, 7 olhos, 7 Espíritos. São 7 mensageiros, as 7 eras da igreja. Isto não é simplesmente para termos um conhecimento intelectual deste assunto, mas isto é revelação.
Agora, quando o mensageiro vinha, ele já vinha no fim da era. E, logicamente, ele tinha que dizer que o fim estava próximo. O fim daquela dispensação. A porta seria fechada. Vocês vão guardar uma coisa, irmãos amados, que São Paulo, como primeiro mensageiro, é o mensageiro a Éfeso, ele entregou a mensagem original, a semente original, a qual ele não recebeu de homens, não consultou a carne nem o sangue a respeito do Evangelho, ele recebeu diretamente de Deus. E então ficou ali um modelo. Mas você sabe que o próprio Paulo escreveu a respeito da revelação do mistério da iniquidade e mesmo o mistério da piedade, que ele disse que é Cristo, é Deus encarnado. Mas ele diz assim, que aquilo não era para o seu tempo, mas sim para o tempo do fim. Então, cada mensageiro traria sua mensagem na sua respectiva era. Até Columba, que é a era de Tiatira, Columba foi aquele mensageiro tremendo de Deus numa era de densas trevas. Ele plantou uma ilha rochosa, que era pura pedra, pura rocha. Ele estava plantando com uma mão a semente e a outra levantada para os céus. E aquela ilha se tornou uma das ilhas mais férteis do mundo. Columba foi o mensageiro a Tiatira. Tiatira, que por sua vez quer dizer domínio feminino. Uma coisa tremenda a mensagem daquele homem, o ministério daquele homem. Ele foi um dos anjos, daqueles 7 anjos. E ali estava sendo enterrada a última semente. O restinho da semente foi sepultado com a era de Tiatira. Logo, logicamente, depois que uma semente é enterrada, o que se espera é que ela brote. E ela brotou com Lutero, Martim Lutero, quando tudo estava em densas trevas, a salvação sendo vendida por indulgências, sendo alcançada através de penitências. Foi quando eles criaram 3 pessoas, logo já haviam criado isso no Concílio de Nicéia, antes, não é? 3 pessoas distintas mudaram o batismo do nome, deixaram de usar o nome para usar somente os títulos e tudo mais. Agora, Lutero não podia trazer toda a mensagem. Ele não era um restaurador. Ele era um mensageiro da sua era. E a sua era era um broto da semente. E Columba houvera semeado. Terminado com Columba, aquele sistema de semear a semente. Deus semeando, permitindo que ela fosse afogada na terra. E o paganismo tomou conta. É uma era negra mesmo. Então brotou com Lutero. Você plantou o trigo e logo tem o brotinho. O brotinho não traz tudo. Não traz tudo que foi enterrado, que foi sepultado ali. Você não espera tudo do broto. Então Lutero não podia ter tudo. Alguém que conhece a história de Lutero se escandaliza até. Mas Lutero não podia ter tudo. Ele tinha apenas que a salvação era de graça. E aquilo foi o suficiente para fazer com que ele, com todo o povo que teve a revelação no dia, fosse odiado, fosse excomungado, fosse aborrecido. Então ali estava tudo que Deus olhava naquele tempo. Mas aquela dispensação teria o seu fim. O fim dela estava próximo. Quem aceitou a mensagem de Lutero foi salvo. E quem não aceitou estaria perdido nos seus credos e dogmas. O fim chegaria.
daquela dispensação. Então, ninguém seria salvo mais também através da mensagem de Lutero, simplesmente. A coisa tornou-se comum. Então, Deus deu mais crescimento. Veio Wesley. Foi a era metodista, wesleyana. Então, era mais um crescimento. Mas aquela era, por sua vez, também teria o seu fim. Aquela dispensação teria o seu fim, que já é Filadélfia. A era do amor fraternal. Ela tinha o amém para si. O mensageiro, a carta já vinha no fim da era da dispensação. E desde que aquela era fosse encerrada, o tempo estava próximo quando o mensageiro vinha. E ela era fechada, então ninguém se salvaria mais simplesmente através da mensagem de Wesley. Não, absolutamente não. Então, aquilo resultou nos dons espirituais, nos dons pentecostais, assim conhecidos. E vejam o que foram os pentecostais primitivos. Como eles lutaram, como eles sofreram, como eles foram espraguejados pelos demais. Mas também viria o fim. O fim viria, o tempo está próximo. Logo Deus envia um mensageiro nesta era, dizendo: o tempo está próximo, com a mensagem do novo nascimento. A vida agora não está mais no sistema de trigo, no pé de trigo, nas folhas. A vida agora está no grão original, voltou, a semente que foi plantada durante as eras, agora tem que estar na igreja, porque é tempo de colheita. Agora não há mais dispensações, agora é o milênio, precedido naturalmente pelas bodas do Cordeiro e pela grande tribulação para aqueles que não são sementes originais. O tempo está próximo. Ninguém poderia pregar com revelação a volta de Jesus Cristo no tempo de Lutero. De maneira alguma, nem tampouco no tempo de Wesley. Podia escrever sobre a volta de Jesus e falar muito bonito. Mas aquele não era o alvo, não era a mensagem do dia. A mensagem do dia era a santificação, era a justificação pela fé, eram os dons espirituais. Mas agora a mensagem do dia é a volta de Jesus. O tempo está próximo para esta era ser encerrada. E não haverá mais tempo. Os dias vão passando. O relógio de Deus não para. O relógio de Deus não atrasa. Ele está marcando a cada momento. O tempo está próximo. O mensageiro vem dizendo: o tempo está próximo. E não há outra dispensação pela frente. Aqueles que rejeitaram a graça no tempo de Lutero morreram nos seus credos, nos seus dogmas, e assim sucessivamente. E assim é com a era, com o momento presente que estamos vivendo. Você rejeita a mensagem do dia, Deus faz com que você creia no espírito do erro, do engano, que é religioso, polido, que chora por causa de Jesus, que se desgasta, que jejua e ora, e cura doentes e faz tudo. Esse é o espírito do engano enviado da parte de Deus. Quando eles não creram em Elias, eles creram em Zedequias. Não creram em Micaías, tiveram de crer no falso profeta. E Deus mandou um espírito de mentira para que eles crescem. Paulo disse que seria assim novamente. Aquilo era uma sombra para o que viria a acontecer no nosso tempo, quando Deus nos mandaria novamente Elias. Os dias vão passando, o tempo está próximo, e agora é colheita, não é crescimento mais. Vocês estão esperando reavivamentos, avivamentos.
Eu quero ver se haverá nunca mais. É uma visita de Deus amortecendo o seu povo, amortecendo os seus eleitos, fazendo morrer a carne, acabar, dissipar toda a fama, todo egoísmo, todo amor próprio, todo amor a organizações, a títulos de homens. É a semente sendo separada da casca para subir para a glória eterna. Agora sim, o tempo está próximo. Estamos no fim desta dispensação. Os dias vão passando. Os dias vão passando, eu vou firme caminhando, proclamando a salvação, dizendo ao pecador que Jesus é o Salvador e transforma o coração. Vou levando a minha cruz, muito alegre com Jesus, pelo seu imenso amor. Vem a luta e a prova, nada disso me estorva, sei que serei vencedor. Vem a luta e a prova, nada disso me estorva, sei que serei. E jurou por aquele que vive para todos sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas, seus servos. E ter a felicidade de obter a salvação. Tenho sido bem guardado, com Jesus sempre ao meu lado, protegendo-me do mal. Deus bendito e Pai amado, nós agradecemos ao Senhor de coração pela verdade, pela revelação do Espírito Santo sobre o tempo e a hora em que estamos vivendo. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, te rogamos por todos os nossos ouvintes que se inclinam diante da verdade nesse instante, diante do Senhor, diante dos céus, e concordam que de fato estamos no fim da última dispensação, e por isso estão olhando para cima e vendo que a nossa redenção está próxima. Os sinais de Sodoma e de Gomorra, vendo os sinais dos dias de Noé, e também reconhecendo a visita do Filho do Homem, a mensagem revelada. Em nome de Jesus Cristo, sela com o poder de Deus, com o poder do Espírito Santo da graça, a convicção, a decisão de cada um de se preparar, de se livrar, se libertar de todo jugo do inimigo, de toda presa do inimigo, e voltar a sua atenção livremente para os céus, para a glória eterna. Aceita a decisão de cada um, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Gente preciosa, agradecemos a todos por ter parado para ouvir o programa Fé para Vencer. É um programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Convidamos a você e toda a sua família a participar conosco de nossos maravilhosos cultos de bênçãos que temos aqui em Brasília. A nossa igreja ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16, ali no Novo Gama, em torno de Brasília, ali próximo ao Gama, né? Do outro lado está o Novo Gama. A nossa igreja fica ali no bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Não perca, não deixe de participar, de estar conosco ali, participando, adorando e louvando o grande e santo nome de Jesus Cristo, que é bênção para todos nós.
É amanhã, sexta-feira, às 19 horas, culto de ensino, estudo da Palavra de Deus. E domingo, 8 horas da manhã, escola bíblica dominical. Domingo, às 18 horas, o grande culto da noite. Leve sua família ali na quadra 479, lote 16, no Novo Gamo, bairro Pedregal, viu? Em Taguatinga Norte, está na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados às 18 horas. Grandes bênçãos, cultos abençoados temos ali. Não deixe de estar conosco, presente ali com toda a sua família. É bênção para você. Deus os abençoe. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde na paz do Senhor Jesus. E amanhã estaremos de volta aqui com mais uma programação de Fé para Vencer. Abraço, Deus os abençoe. Antes que o dia refresque e as sombras venham, volta a dormir. Longe o sol já vai se pondo entre os montes, volta a dormir. No deserto eu me encontro, caminhar sem ti não sei, no oásis entre os lírios te esperei. És a fonte dos jardins imaculados, volta amado meu. És o poço eternal de águas vivas, volta amado deserto eu me encontro, caminhar sem ti não sei, num oásis entre os lírios te esperei. És a fonte dos jardins imaculados, volta amado meu. És o poço eternal de águas vivas,